primeiro assunto de hoje é saúde. A atual campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começou na última segunda-feira e segue até o dia 30 de outubro. O dia D de mobilização será no sábado, dia 17. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das crianças dessa faixa etária. São apenas 2 gotinhas, mas o benefício é grande. A proteção contra a paralisia infantil. Motivo de sobra para esse pai trazer as 2 filhas para receber a imunização contra a poliomielite. A prevenção é tudo, né? É melhor prevenir antes que aconteça algo pior, né? Aí eu procuro sempre trazer elas em dias para poder manter a segurança de saúde delas. A doença, que pode ser transmitida pela água, alimentos contaminados ou contato com uma pessoa infectada, foi erradicada do Brasil desde 1994. A vacinação é a única forma de prevenção, uma tranquilidade para os pais. É importante para a saúde de cada uma delas, né? Para evitar de pegar doença, essas coisas. Com certeza, sem nem dúvida. O pai fica mais tranquilo. Claro. A imunização faz parte da campanha nacional contra a poliomielite e prossegue até o final desse mês, com o objetivo de imunizar 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Essas 2 gotinhas são muito importantes na vida da criança. Ela toma ao nascer e toma depois com 1 ano e 3 meses. E agora é bom aproveitar essa oportunidade de ter um reajuste no cartão de vacina. Mães, não deixe de trazer os seus filhos, é muito importante. A paralisia infantil, que é o que a vacina cobre, ela deixa sequelas muito sérias na criança para o resto da vida. A vacina está disponível em todos os 116 postos de saúde de Fortaleza. As salas funcionam de 7h30 da manhã às 18h30 de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o atendimento ocorre nos postos Paulo Marcelo e Messejana. E para falar mais sobre a campanha de vacinação, nós estamos recebendo a Vanessa Soldatelli, que é coordenadora de imunização de Fortaleza. Vanessa, mais uma campanha relacionada à poliomielite. Mais do que nunca é necessário entender que para se manter, né, essa distância dessa doença, é necessário reforçar a imunização, né? Exatamente isso. A vacinação é a melhor forma de prevenir. Aliás, é a única forma. Se você não tem como evitar o contato, você tem que estar vacinado. Então, nós temos agora, estamos fazendo essa campanha. Desde 2016 não fazíamos campanha específica contra a paralisia infantil, mas na situação atual a gente vai fazer essa campanha esse ano, porque ainda temos 2 países no mundo que são endêmicos para a paralisia infantil. Há algum tipo realmente de risco hoje de uma volta da paralisia infantil? A gente sabe que o Brasil não registra caso de poliomielite desde 1989, né? Exatamente. Mas há um risco hoje, daí essa necessidade realmente de reforçar dos pais levar os filhos para se vacinar? Sim, existe um risco bem grande. Já tá, desde 89 foi o último caso, né? Desde 1990 que o vírus não circula no Brasil. Mas enquanto existir em algum lugar do mundo a circulação do vírus, a gente tem que se manter em alerta e continuar vacinando, porque o risco sempre vai existir. As pessoas viajam muito de um lugar para outro no mundo inteiro e podem estar carregando o vírus sem saber e levando para outros países. Um bom exemplo disso é o sarampo. E é exatamente te perguntar sobre isso. Exatamente. O sarampo estava, vamos dizer, de certa forma erradicado, mas acabou voltando ao país por conta dessa circulação, né? Exatamente. Se você tem a circulação do vírus e você tem pessoas suscetíveis, o vírus encontra essas pessoas e elas podem adoecer e continuar transmitindo para outras pessoas. Então, o nosso receio em relação à paralisia infantil, né, a poliomielite, é exatamente esse. Nós recebemos a certificação de erradicação no país do sarampo em 2016 e já perdemos em 2017 porque o vírus voltou a circular. Então, enquanto houver a circulação do vírus em qualquer lugar do mundo, a gente continua vacinando para evitar esse risco do vírus retornar.
Ô, Vanessa, quais são os países do mundo ainda que registram casos de pólio que gera realmente essa apreensão no sentido de que o vírus possa circular de um país para outro? Bem, são Afeganistão e Paquistão, né? São dois países que vivem em conflito a vida inteira. Então, a gente tem esse receio porque é muito difícil o controle de doenças imunopreveníveis nesses países que vivem em conflito. E a circulação é muito grande, então a gente tem o risco, sim, de contrair. Em 2020, foram mais de 200 casos notificados nesses dois países. Então, você imagina 200 pessoas contaminadas, quantos contatos que essas pessoas têm e que podem estar transmitindo também para outras pessoas. Até para a gente reavivar um pouquinho a memória das pessoas, do telespectador de maneira geral, o que é a polio? O que é a poliomielite? A paralisia infantil, ela gera uma paralisação de todos os membros da criança? Como é que essa doença acomete o ser humano? Bem, a gente chama de paralisia infantil porque ela acomete mais as crianças, mas ela também pode acometer adultos. Né? A doença ela é transmitida pelo poliovírus, né? O poliovírus selvagem, e ela é transmitida, a transmissão é fecal-oral, pelas fezes. Normalmente as pessoas expelem o vírus pelas fezes. Então você encontra no solo, em alimentos mal lavados, as mãos mal lavadas. Obviamente que você vai encontrar mais em locais onde as condições sanitárias são mais precárias. Mas por isso também elas acometem mais as crianças, porque elas ainda não têm aqueles hábitos de higiene. A criança pega um brinquedo que cai no chão, põe na boca. Então, dessas formas, a gente consegue que se transmite a doença. É uma bactéria ou um vírus? É um vírus, é o poliovírus, né? O poliovírus Mas selvagem. a contaminação ela ocorre pelas vias aéreas? Pelas vias aéreas, não, pela via oral. Via oral. Pela via oral. Por exemplo, a criança cai um brinquedo no chão, o chão contaminado com fezes, e nessas fezes, o poliovírus, a criança põe o brinquedo na boca. Então, é dessa forma que o vírus vai entrar no organismo. O vírus se replica principalmente na garganta e no intestino, e dessa forma ele pode passar para a corrente sanguínea e aí vai chegar no cérebro, vai provocar uma infecção das meninges, né? Uma encefalite, enfim, e aí ele vai paralisar a musculatura. Normalmente na forma paralítica, né, que a gente chama da doença mais grave, ele vai atingir primeiro os membros inferiores. Por isso que a gente normalmente vê pessoas com sequela de poliomielite com problema nos membros inferiores, né? Dificuldade para caminhar, porque ele vai atrofiar a musculatura. Então a pessoa não consegue, por exemplo, colocar o calcanhar no chão, aí ela tem um andar assim bem difícil, né? E com a progressão da doença, de uma forma bem grave, ele vai paralisando a musculatura geral. A musculatura do diafragma, por exemplo, da respiração. Então, pode provocar a destruição dos neurônios, né? Então, as sequelas são bem severas mesmo e são irreversíveis. Era isso outro ponto que eu ia questionar. Quando a doença se manifesta de uma forma mais severa, é de caráter irreversível, né? É irreversível. O que você pode fazer é uma reabilitação com fisioterapia, fortalecer a musculatura, né, das regiões mais atingidas. E tem pessoas que conseguem voltar a andar, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho um primo que teve paralisia infantil. Eu me lembro da minha infância que ele se arrastava no chão. Hoje ele é um homem, né? Ele caminha, mas a gente percebe que tem alguma sequela, né? Ele não consegue caminhar normalmente. Então, a pessoa bem tratada, com uma reabilitação, ela pode ter uma vida normal, sim, mas você percebe que existem sequelas. Agora, tem a forma mais grave que você não consegue reverter, né? A pessoa pode até ir a óbito por conta da paralisação da musculatura, principalmente respiratória. Ô Vanessa, e por que a vacina, no caso, ela é destinada para criança até 5 anos? Por que essa faixa etária para a imunização? Porque normalmente todas as vacinas a gente faz nessa faixa etária, né? Menores de 1 ano, e depois os reforços até 4 anos, normalmente a gente faz os reforços.
A criança até 5 anos, ela ainda não tem o sistema neurológico totalmente formado. Então, você vacina para proteger esse organismo e evitar que ela tenha algum problema maior, uma infecção neurológica, um problema, por exemplo, da paralisia infantil. Então, elas são muito mais suscetíveis do que um adulto para adquirir a doença e essa doença se transformar nessa forma grave, que é a forma paralítica. Olha, todas as crianças de 1 ano a menores de 5 terão a oportunidade de atualizar seus esquemas vacinais e receber as 2 gotinhas da vacina pólio, que protege contra a paralisia infantil, conforme cada situação vacinal. As doses são ofertadas gratuitamente nos 116 postos de saúde de Fortaleza. Vanessa, a campanha contra a pólio começou na última segunda-feira. Todos os postos de saúde espalhados pelos bairros de Fortaleza estão oferecendo doses da vacina, né? Exatamente. Todos os postos, os 116, estão com a vacina disponível e os 2 do final de semana, Paulo Marcelo e Messejana. Mas é importante que mesmo que os pais saibam que a criança está com o cartão atualizado, que vá para o posto de saúde para receber as gotinhas, mas só vai receber as gotinhas aquela criança que já estiver com o esquema completo com a vacina inativada. Para as crianças menores de 1 ano de idade, elas fazem com 2, 4, 6 meses uma dose da vacina contra a paralisia infantil, que é uma vacina injetável, inativada. Só depois elas podem receber essas 2 gotinhas, que é a vacina oral. Então, a gente está atualizando esses cartões de vacina de todas essas crianças para poder saber qual criança que pode receber a dose da vacina e qual não vai receber agora. Primeiro tem que atualizar o cartão e aí sim receber a vacina da campanha. Por isso que é importante, né, que os pais estejam com o cartão de vacinação da criança, né? Exatamente, o cartão de vacina é um documento importantíssimo, né? Porque você não precisa repetir vacinas. A gente, mesmo que o esquema esteja atrasado, a gente completa o esquema vacinal. Não precisa fazer novamente todas as vacinas. E quando os pais levam a criança ali para o posto de saúde mais próximo de casa, já tem ali um controle, né? A criança muitas vezes já é conhecida, já está cadastrada, dá para dar esse acompanhamento, né? Exatamente, nós temos o nosso prontuário eletrônico desde 2017, então todas as crianças que já compareceram em posto de saúde, elas são cadastradas nesse prontuário e lá a gente tem um cartão de vacina virtual. Então, mesmo que alguma dessas crianças não tenha mais o seu cartão de vacina, a gente tem os registros lá. Mas para isso acontecer, é preciso fazer um resgate do cartão de vacina, do papel, da caderneta de saúde da criança para o prontuário eletrônico. E aí sim a gente tem esses registros para o resto da vida. Vanessa, e qual é a meta aqui em Fortaleza? A Secretaria Municipal de Saúde estima que é necessário vacinar quantas crianças para que se atinja, vamos dizer, aquela meta estipulada? Bom, nós temos aqui em Fortaleza uma média de 138 mil crianças, mais ou menos, nessa faixa etária, de 1 a 4 anos de idade. São menores de 5 anos, né? Então, 138 mil crianças, mais ou menos, nessa faixa etária. Aquelas que já estão com o cartão de vacina atualizado, receberão a vacina da campanha. As que não estão, vai ser atualizado o cartão e aí depois de 30 dias recebem a dosezinha da campanha. Então, provavelmente 130 mil crianças mais ou menos é a nossa expectativa de vacinar agora nessa campanha. E lembrando que a gente passou um período aí de pandemia, que as pessoas não estavam indo para os postos de saúde, então nós precisamos recuperar todas essas vacinas que ficaram atrasadas nesses 5 ou 6 meses aí de pandemia. Existe algum tipo de restrição para a criança tomar a vacina? Não, habitualmente não. A única coisa que a gente controla, né, nos postos de saúde, por exemplo, uma criança com imunidade baixa, que são aquelas crianças imunossuprimidas, né? Crianças que tiveram uma reação a doses anteriores, então a gente tem um cuidado especial para poder avaliar. Aquela criança que teve reação anterior, é feita a notificação e é feito um estudo para ver se essa criança vai poder receber as próximas vacinas ou não. Então, fora isso, todas as crianças devem comparecer a um posto de saúde para serem vacinadas. E não somente as crianças, né? A gente está vacinando também até 15 anos, para a gente poder atualizar os cartões de vacina dos adolescentes, né? Contra HPV, meningite, sarampo.
Enfim, a gente quer terminar esse ano com toda a nossa população menor de 15 anos protegida contra essas doenças. Vanessa, você citou agora há pouco aí essa questão da pandemia do novo coronavírus, que acabou fazendo com que muitas pessoas deixassem de buscar as outras vacinas necessárias, principalmente para o público infantil. A Secretaria, o Ministério da Saúde, aí com essa campanha, está dando aí praticamente um mês inteiro para realmente badalar, fazer com que as pessoas procurem os postos para se vacinar contra a polio. É necessário que as pessoas se conscientizem que a pandemia do coronavírus ainda está aí, mas as outras doenças também estão, ou seja, é necessário se prevenir em relação a outras doenças também. Exatamente. A gente, enquanto nós não temos vacina contra o coronavírus, nós temos que fazer as vacinas que estão disponíveis. Nós temos vacinas que até 2010, por exemplo, nós não tínhamos e era um desejo muito grande, a meningite e a pneumocócica. São vacinas que custam em torno de R$300 numa clínica particular e a gente tem gratuitamente nos postos de saúde. Então, existe um calendário básico de vacinação que é obrigatório, é lei. Então, as pessoas têm que se proteger. Para elas se protegerem nessa faixa etária, elas ficam protegidas para o resto da vida. Então, enquanto não chega a vacina contra o Covid, a gente vai fazer as vacinas que nós temos. E as nossas coberturas melhoraram muito já. Nesse último mês, nós estamos com cobertura já em torno de 90% a 100% já na maioria das vacinas. Então, isso é muito bom porque as pessoas estão realmente querendo se proteger e proteger os seus filhos. Vanessa, a gente conversou aí nos 2 primeiros blocos sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, mas os pais também poderão vacinar os seus filhos durante esse período de campanha em relação a outras vacinas. Quais são essas vacinas que estão sendo oferecidas também nos postos de saúde da capital? Bom, Renato, são várias vacinas, né? A gente tem mais de 14 vacinas, então todas elas estão disponíveis. As vacinas de criança, né? BCG, hepatite B, pentavalente, a polio, a pneumocócica, meningocócica, sarampo, né? A tríplice viral, que é importantíssimo. E para os adolescentes, HPV, a meningite ACWY, que é uma vacina nova, uma vacina quadrivalente, e a vacina do sarampo, que a gente não pode esquecer que ainda estamos em campanha contra o sarampo para pessoas de 30 até 49 anos de idade até o final de outubro. Essas vacinas também, nesse período aí da pandemia do novo coronavírus, também ficaram, vamos dizer assim, com uma baixa adesão? Ficaram, sim, todas as vacinas. Nós tivemos uma queda de aproximadamente 50% na nossa cobertura vacinal. Felizmente, a gente já conseguiu recuperar bastante disso, mas é muito importante que as pessoas continuem e quem não sabe como é que está a sua situação vacinal, que procure um posto de saúde. Inclusive, os adultos também podem ser vacinados. A campanha é para crianças e para adolescentes, mas os adultos também podem ser vacinados. Pois é, essa questão da faixa etária, essas outras vacinas que estão sendo oferecidas, elas mudam a questão da faixa etária assim, de pessoas que podem se vacinar, né? Sim, depende da situação epidemiológica de cada local, cada município ou cada país, né? O Ministério da Saúde faz campanhas para determinadas faixas etárias, mas essa campanha é para crianças, né? Menores de 5 anos de idade, para adolescentes, mas a gente continua com a vacinação de rotina e a vacinação de rotina não tem idade. Qualquer pessoa pode se vacinar dependendo da vacina, né? Por exemplo, a vacina contra hepatite B não tem faixa etária, todo mundo deve se vacinar. A vacina contra o sarampo é para pessoas até 59 anos de idade. Então, cada vacina protege uma determinada faixa etária. Vamos reforçar aí a questão do horário de funcionamento dos postos e como é que, quais são os postos que estarão funcionando no final de semana, como é que vai ser a programação dessa sexta-feira em diante? Né? Bom, nós temos até a semana que vem, até esse final de semana, sábado e domingo, né, posto de saúde Paulo Marcelo no centro e posto de Messejana, lá em Messejana, das 8 até as 16h30. Durante a semana, das 7h30 até 18h30, de segunda a sexta-feira, todos os postos. A semana que vem também, de segunda a sexta-feira, todos os postos. Sábado, todos os postos estarão abertos para vacinação no dia 17, né, no Brasil inteiro.
Então, além dos postos, alguns mini postos também que vão estar disponíveis a partir da semana que vem, os endereços. E no domingo, Posto de Saúde Paulo Marcelo e Posto de Saúde Messejana. E a campanha continua até 30 de outubro em todos os postos, né, das 7h30 da manhã até 18h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nós temos todas as vacinas disponíveis. Esse ano não tivemos nenhum desabastecimento de vacinas, felizmente. Então, todas as vacinas estão disponíveis para todas as pessoas conforme a faixa etária. Ok, Vanessa, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, passando essas informações importantes dessa campanha de multivacinação. São várias vacinas oferecidas, mas com uma atenção muito grande relacionada à vacina contra a poliomielite, que é exatamente de crianças até antes de completar até 4 anos. Isso. E que realmente os postos estão funcionando, os 116 postos de saúde da capital, para receber aí os pais levando os seus filhos para se vacinar. Obrigado pela presença mais uma vez, Vanessa. Obrigada aí também. Vamos a um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre educação, vamos falar aí sobre a programação da Secretaria Municipal de Educação em relação ao Dia do Professor. Será um mês inteiro aí com uma programação especial para os docentes. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho estou de volta aqui pela TV Terra do Sol.